Muito bem, pessoal, estamos de volta. Vamos agora analisar passo a passo como é que você vai formular uma peça relaxamento da prisão em flagrante. Vamos com calma, vamos tranquilo, passo a passo, vamos ver o que é que deve constar na peça, tá certo? Primeira coisa que deve constar é o endereçamento. Pessoal, você tem que saber fazer o endereçamento e não tem jeito. Você vai ter que escrever muito. Esse curso aqui você terá que escrever muito. Você que está acostumado a digitar somente e perdeu o hábito de escrever, comece a se exercitar a fazer. Faça pelo menos uma peça por dia. Pelo menos uma peça por dia. Daqui até a data da prova, faça pelo menos uma peça por dia. Faça alongamentos. Faça alongamentos. Tá? Alongue o braço, faça alongamentos. Por quê? Para que você que não está acostumado a escrever, você que perdeu o hábito de escrever à mão porque digita muito, só usa o computador, para que você não fique com uma tendinite, não se machuque por conta do esforço repetitivo. Então, tome cuidado com isso. Então, comece a escrever e você terá também que saber algumas coisas. Você vai ter que terá que ser automático. Você não vai poder pensar para ser como que se faz o endereçamento. Então, o endereçamento, nós vamos trazer aqui já cada um deles para você. A segunda coisa que você não pode esquecer de colocar é o nome do seu cliente e a identificação do feito. Inquérito policial, a qual se refere àquele pedido que você está fazendo. Por quê? Pessoal, vejam vocês, na prática, no dia a dia, e a prova da OAB quer saber se você está entendendo que você está se preparando para ser um advogado na prática. Então, na prática, no dia a dia, a petição tem que ter um nome, o nome e o número do processo. Por quê? Porque senão vai chegar a petição no fórum e o que ocorre, essa petição no fórum? Essa petição no fórum pode se perder. A pessoa recebe, mas em qual processo eu terei que juntar esta petição? Então, o examinador quer saber se você tem consciência disso. Aí você vai me dizer, mas professor, aqui onde eu moro é tudo processo digital e não tem mais esse perigo. Eu sei disso. O processo digital é o futuro, não só o futuro, como já o presente, a realidade em muitos lugares. Porém, nós não podemos nos esquecer que ainda no Brasil não é todo lugar, não são todos os fóruns que estão digitalizados. Então, o processo digital já é uma realidade. Eu acredito que é questão de poucos anos não haverá mais processo físico, porém ainda existe. Então, você tem que formular o pedido, colocar o nome do seu cliente nessa identificação logo acima. Nós vamos ver na tela já como é que vai ficar. E também o número do feito que se refere, o número do inquérito policial a que se refere aquela petição. A introdução. Terceira coisa que você tem que colocar na sua peça é a introdução. Essa introdução é onde você vai colocar a qualificação do seu cliente e nós vamos mostrar para você como é que você faz a qualificação do seu cliente de tal maneira que você não identifique a peça. Pelo amor de Deus, identificar a peça é caso de exclusão do concurso. Você está fora. Acabou, eles nem vão terminar de corrigir. Então, por favor, quando eu falei lá número do inquérito, você vai escrever só isso, número do inquérito. Pelo amor de Deus, não vai inventar um número e colocar lá que ele vai achar que você está querendo identificar a peça. Tá certo? Então, não faça isso. Então, eu vou mostrar para você como é que você vai colocar a qualificação do seu cliente. Qualificar o cliente nada mais é do que fazer com que ele seja distinto, que a gente consiga diferenciá-lo de todos os outros seres humanos. Como que nós fazemos isso? Nome, RG, CPF, nome do pai, nome da mãe, endereço. Assim que nós fazemos. Tá? Outra coisa que nós vamos ter que constar lá, uma parte, nós vamos escrever em letra maiúscula, dos fatos. E nós vamos escrever os fatos. Professor, da onde que eu vou tirar os fatos? Você vai copiar, presta atenção, você vai copiar o problema que foi trazido pelo examinador. Só que você vai copiar de uma forma resumida. Toda palavra que você entender que não é necessário para que o juiz entenda o que está acontecendo, você vai retirar. Por que que você vai retirar? Por que é que você vai fazer de forma resumida? Por alguns motivos. Primeiro,
Alguns problemas da OAB, alguns enunciados, são muito grandes, são gigantescos. E se você copiá-lo na íntegra, principalmente se você tiver uma letra grande, o que vai acontecer? Você não terá espaço para trazer todos os argumentos que você precisa para tirar a nota máxima na prova. Então, você vai resumi-lo o máximo possível. Outra coisa, aqui na peça relaxamento da prisão em flagrante, você vai transcrever o problema, a história, nessa parte dos fatos, só que você vai chamar o seu cliente com o nome, você vai chamá-lo de requerente. O requerente, você não vai chamar pelo nome dele, vai chamar você vai tratá-lo como o requerente. Certo? Muito bem. O outro tópico que nós vamos fazer, nós vamos abrir um tópico da ilegalidade da prisão. Eu não falei para você várias vezes no outro bloco que o fundamento para o relaxamento da prisão em flagrante é a ilegalidade da prisão? Então nós temos que abrir um tópico para falarmos da ilegalidade. Você tem que demonstrar para o juiz em que consiste as ilegalidades que você está alegando. Então, em um tópico, você vai demonstrar, olha, juiz, essa prisão em flagrante ela é ilegal por conta disso, por conta disso, por conta disso. Então, às vezes haverá 2 ilegalidades, às vezes haverá 3, uma só, não importa. Você abrirá um tópico e mencionará ilegalidade por ilegalidade. E mais, você não vai tirar da tua cabeça a ilegalidade. A ilegalidade é o que? A contradição à lei. Então você vai procurar a lei e você vai identificar, olha, esse artigo aqui foi violado. Por isso que eu falei para você. Na apostila que você tem, na apostila, na parte relacionada a relaxamento da prisão em flagrante, tem uma série de artigos que falam da ilegalidade, que podem levar à ilegalidade. São artigos de lei que devem ser obedecidos pelo Estado quando vão efetuar a prisão em flagrante. Se não são observados pelo Estado no momento da prisão em flagrante, a prisão em flagrante é ilegal, cabe relaxamento. Perfeito? Então você vai dizer, olha, o meu cliente, o Horácio, o requerente, ele foi compelido a soprar o bafômetro. Ora, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Se ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, este bafômetro que a pessoa foi compelida a fazer é uma prova ilícita. Prova ilícita não pode basear uma prisão em flagrante. Então essa prisão é ilegal. Insisto, não estamos discutindo se o Horácio bebeu e depois dirigiu ou não. Nós estamos dizendo que a prisão dele é ilegal. Da impossibilidade da decretação da prisão preventiva. Miguinho, uma coisa muito importante de você entender, muito importante. A prisão preventiva, ela é diferente da prisão em flagrante. E o fato do juiz relaxar a prisão em flagrante não quer dizer que ele não pode decretar a prisão preventiva. Ele pode. Tá? Vou explicar isso aí daqui a pouco melhor. Pedido. O pedido no relaxamento da prisão em flagrante é um pedido bastante simples, você vai ver. É um pedido simples por quê? Porque você simplesmente vai pedir que se reconheça a ilegalidade da prisão, seja relaxada a prisão em flagrante e seja expedido alvará de soltura. Miguinho, pelo amor de Deus, o seu cliente está preso. O que você quer? Que ele seja colocado em liberdade. Então você vai pedir sempre a expedição de alvará de soltura. Perfeito? No finalzinho, você vai pedir com educação. Você é um cavalheiro, você é uma dama, e você vai pedir ao juiz com educação. O que você vai dizer? Termos em que, vírgula, lá embaixo, juntinho, pede deferimento. Tá? Termos em que, se pede deferimento, aguarda-se deferimento, não importa. E por último, quem é que está pedindo? Qual o local que você está falando? Então você vai colocar o local, a data, advogado, OAB. Vou te mostrar já já como que faz isso. Nós vamos para o nosso segundo intervalo, já já voltamos a conversar sobre relaxamento da prisão em flagrante.